1. Noite de Mongols capítulo 1. Bem-vindo, fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli Linji abriu a velha porta de madeira da livraria como de costume. Um som abafado soou de um sino de bronze. Jatos de água escorriam pelo batente da porta de cima, deixando vestígios na janela de polpa coberta de sujeira. O céu estava escuro. Chovia muito lá fora, o tamborilar da chuva e do vapor criando uma cortina de neblina. Poças de água se acumularam do lado de fora da loja. Que chuva torrencial, comentou Linji, carrancudo. Ele ficou um pouco irritado porque sua camisa e calças ficaram molhadas. Essa precipitação pesada que começou ontem à noite continuará por aproximadamente uma semana. O centro meteorológico emitiu um alerta amarelo, que pode subir para vermelho. O áudio da TV da loja vizinha foi rapidamente abafado pela chuva. Era improvável que houvesse algum negócio para a livraria sob aquele clima suspirar. Linji puxou uma estrutura de suporte triangular e uma tábua de madeira de trás da porta para dar um passo simples na entrada antes de virar a placa pendurada para exibir aberto. Era improvável que houvesse muitos clientes sob esse clima. Parecia que seria um dia tranquilo para a livraria. Em vez de abrir para um negócio tão medíocre, por que não voltar a dormir? Provavelmente era isso que a maioria das pessoas pensaria. Mas e se alguém for pego pela chuva sem guarda-chuva e precisar de um lugar para esperar? Linji pegou um livro da prateleira de aluguel antes de ir em direção ao balcão. Ele casualmente acendeu uma lâmpada quente ao longo do caminho antes de colocar uma toalha ao lado. Depois disso, ele preparou 2 xícaras de chá bem quente antes de finalmente se acomodar atrás do balcão. Ele virou o livro de cabeça para baixo, onde parou pela última vez, antes de empurrar uma xícara de chá quente sobre o balcão, como se a passasse para um novo conhecido. Um livro e uma xícara de chá quente. As ferramentas necessárias para aquecer o corpo e a alma de uma pessoa perdida. Linji tomou um gole de sua própria xícara e sorriu. De fato, ele era apenas esse tipo de romântico de bom coração. Apesar de ser um homem comum, ele era conhecido por seus clientes como um homem honesto e um mentor de vida, adepto de distribuir canja de galinha. A vida deve ser sempre cheia de expectativa, não é mesmo? Rachadura. Com um giro de suas mãos, Jizishio quebrou o pescoço da pessoa presa em suas garras. No entanto, a batalha ainda não havia acabado. Ela rapidamente se virou e sacou uma longa lâmina para cortar o pescoço de outro homem. Gurk. A cabeça do homem caiu no chão, seus olhos ainda estavam bem abertos. Jizishio empurrou os 2 corpos para longe dela antes de sair do beco. Uma pilha consistindo de mais de 10 cadáveres foi deixada em seu rastro. Eles gradualmente queimaram e viraram cinzas. Isso foi o resultado de uma briga de beco durante uma chuva torrencial. O sangue que havia vazado de seu vestido formal preto durante a luta pingou no chão, evaporando em uma nuvem de vapor acre que foi imediatamente levada pela chuva. Sua temperatura corporal estava subindo rapidamente. Seu sangue e músculos começaram a se contorcer, alertando-a dolorosamente sobre o número de costelas quebradas que ela tinha. Mas isso não era um problema para ela. Como uma caçadora que teve sangue sólido injetado em sua corrente sanguínea, levaria apenas 1 hora para se recuperar completamente de tais ferimentos. Preciso de tempo. Ela olhou para a frente. Vagamente escondida em meio a uma cortina de chuva viu uma livraria com uma luz tênue espreitando através de suas janelas de vidro. Através da janela, ela podia vagamente distinguir fileiras distantes de livros. Tirando a livraria, todo o resto na área estava escuro. Havia muitas lojas nas proximidades, mas com tanta chuva, esta era a única em funcionamento. A placa pendurada na entrada exibia aberto, e havia um degrau feito de forma grosseira para facilitar o acesso na entrada. Parecia estranhamente incongruente com o entorno. O que foi ainda mais coincidente foi que o local estava localizado bem em frente ao beco de onde ela havia saído. É uma coincidência ou uma armadilha? Jizishio não tinha o luxo de parar e pensar nas coisas. Ela acreditava que seus companheiros caçadores poderiam farejá-la com seu olfato aguçado, mirando-a como tubarões, mesmo nessa chuva torrencial. Ela precisava encontrar um lugar para se esconder o mais rápido possível e ganhar tempo suficiente para se recuperar. Colheita.
A longa lâmina em sua mão se retraiu de volta para seu mecanismo, transformando-se em uma bengala de metal preta aparentemente comum em um piscar de olhos. Jizishio caminhou pesadamente em direção à livraria em meio à chuva e abriu a porta. O interior da livraria estava muito quieto. Ela entrou junto com sua bengala, e não demorou muito para avistar o chefe da livraria. Era um jovem sentado atrás do balcão, lendo um livro. Sua camisa e calças eram inteiramente pretas. Em contraste com seu cabelo escuro e levemente bagunçado, sua pele era bem pálida. Seus dedos finos seguravam uma xícara de chá enquanto ele gentilmente virava as páginas do livro. Havia outra xícara no balcão, ainda com vapor saindo dela, mas não havia ninguém no banco alto em frente ao balcão. Jizishio realmente teve uma estranha sensação de que esta xícara de chá e assento estavam preparados para ela. Sentindo-se um pouco estranha, ela rapidamente examinou a livraria inteira com seu olhar. Era estreito e apertado. Além das estantes abarrotadas, havia muitos livros espalhados por todo o chão. Metade da escada que levava ao segundo andar estava bloqueada por estantes, e as janelas estavam quase todas cobertas de poeira, emitindo uma vibração assustadora. A única fonte de luz naquela livraria escura e úmida era um abajur sobre o balcão, e o jovem sentado atrás dele exalava um ar de mistério. Havia até uma toalha no balcão. Pinga. Pinga. Água pinhava de seu corpo completamente encharcado. Seu cabelo molhado grudava em seu pescoço, e seu vestido decotado revelava sua pele clara e macia. Bem-vindo. Linji olhou para cima com uma luz amarela quente refletida em suas pupilas escuras. Com um sorriso, ele empurrou a xícara de chá quente para Jizishio. Parece que minha longa espera não foi em vão. A chuva levou uma linda cliente para minha humilde livraria. Complementar a estética do cliente fazia parte de um bom serviço. Dito isso, a pessoa parada diante de Linji era inegavelmente uma beleza. Apesar de estar completamente encharcada, suas belas feições semelhantes a uma escultura delicadamente cinzelada e pele branca como marfim ainda eram vagamente discerníveis na luz fraca. Ele sentiu que sua espera valeu a pena. Parece que esse cliente precisa de um bom bate-papo de coração para coração. Talvez eu possa fazer um novo amigo hoje. E talvez um regular também. Definitivamente, esses não eram os pensamentos de um empresário ganancioso, mas sim de preocupação e boa vontade genuínas. Jizishio olhou para a xícara de chá diante dela com as pupilas estreitadas. Longa espera. Isso significava que o jovem sabia disso e estava deliberadamente esperando por ela? Ou poderia haver outros motivos em jogo? De qualquer forma, esta livraria estava transbordando de estranheza. O momento coincidente e a expressão imperturbável deste sujeito claramente transmitiam que as coisas não eram tão simples assim. É a torre do rito secreto. Ou a união da verdade? Talvez uma ligação de Walpurgis. Jizishio se tornou mais vigilante do que nunca. Ela moveu discretamente seu dedo em direção ao botão que ativava o mecanismo da bengala preta. Assim que o jovem fazia um movimento, a bengala se transformava em uma lâmina mortal que perfurava seu crânio. Você estava me esperando? O caçador sondou. Linji respondeu com um sorriso gentil. Sim. Sempre pensei que o destino funciona de maneiras milagrosas, como ele une dois completos estranhos da maneira menos esperada. Ele gesticulou em direção ao balcão e continuou. Sinta-se à vontade para usar a toalha ali para se secar. Não se preocupe, ela não está sendo usada. Você gostaria que eu ligasse o aquecedor? Jizishio pegou a toalha hesitantemente e balançou a cabeça. Está tudo bem. Olhando mais de perto para sua cliente, Linji notou suas sobrancelhas fortemente franzidas. Referindo-se a experiências passadas, ele supôs que essa pessoa poderia estar enfrentando uma situação difícil em sua vida. Assim, ele limpou a garganta e perguntou, pela aparência das coisas, você parece ter encontrado algum problema? Maior Notiti de Mongols capítulo 2. Palavras curam e ensinam. Ao longo dos anos, Linji conversou com todos os tipos de clientes e adquiriu algumas habilidades básicas de observação e comunicação. A linha "você parece ter encontrado algum problema" não carregava nenhum significado por si só. Era semelhante a como os cartomantes sempre começavam com: há uma aura sinistra pairando ao seu redor. Era uma sugestão psicológica. Era algo como uma bandeira em um jogo. Uma vez que as condições fossem atendidas, a próxima parte da conversa seguiria o exemplo. Sempre que as pessoas ouvem a palavra problema,
Elas subconscientemente ponderam se realmente encontraram algum problema recentemente. Nem é preciso dizer que a vida da maioria das pessoas não seria um mar de rosas durante todo o caminho. Problemas, grandes ou pequenos, ainda eram problemas. E quando um cliente começava a reclamar, era hora do professor Lin distribuir canja de galinha e encurtar a distância. No entanto, também havia uma chance de fracasso ao recorrer a esses tipos de truques de leitura fria. Por exemplo, a outra parte pode ser realmente abençoada com extrema sorte ao longo da vida, ou talvez ela possa ser protegida contra estranhos, dificultando a comunicação. Entretanto, Lin Jie estava muito confiante de que conseguiria fazer essa pessoa se abrir, pois a mulher encharcada diante dela estava de fato em uma situação extremamente terrível. Xiu estava se enxugando quando de repente parou no meio do caminho para levantar a cabeça e olhar para o jovem sorridente atrás do balcão. Sim, eu encontrei um problema irritante. Ela não conseguiu determinar se essa pessoa era amiga ou inimiga, mas mesmo que fosse inimiga, era improvável que ela escapasse dessa entidade aparentemente mística em seu atual estado enfraquecido. Já que ele estava complicando as coisas desnecessariamente, ela simplesmente brincaria com ele. Ela descobriria o objetivo desse sujeito e veria o quão divino ele era. Se ele fosse um amigo, isso seria uma surpresa agradável. Se ele fosse um inimigo, ela aproveitaria mais tempo para descansar. Enquanto isso, Lin Jie notou que seus olhos não eram pretos, mas um tom de cinza-ferro. Havia manchas brilhantes em suas pupilas que lembravam joias lindamente polidas. No topo de sua orelha, havia um corte de 3 centímetros que ainda brilhava com sangue. Não importava como ele olhasse para ela, essa mulher era alguém com muitas histórias para compartilhar. Lin Jie perguntou: você está enfrentando problemas em seus relacionamentos interpessoais? Como não houve nenhuma reclamação sobre essa chuva até agora, o próximo problema é mais provável para mulheres da idade dela seriam problemas de relacionamento. Claro, ele não poderia limitar isso apenas ao amor, amizade ou família, então ele escolheu usar as palavras relacionamento interpessoal, uma técnica comum usada por vigaristas, médiums, e o professor Lin era lançar algo vago para dar margem a algum erro. Por outro lado, o coração de Xiu de repente ficou pesado ao ouvir aquelas palavras. Foi há apenas 20 minutos que ela foi traída por seu grupo de caçadores em um local secreto. Os que estavam caçando ela agora eram ninguém menos que seus ex-companheiros. A avareza cegou seus olhos. Em outras palavras, Lin Jie não estava errada ao dizer que estava enfrentando problemas em seu relacionamento interpessoal. Xiu ficou chocado. Um estranho soube desse assunto no curto espaço de apenas 20 minutos. Essa velocidade de disseminação definitivamente não poderia ter sido retrospectiva. Só poderia haver duas possibilidades. Primeiro, ele havia plantado informantes dentro do grupo de caçadores dela, e esses informantes o denunciaram logo depois que o assunto ocorreu. 2. Esse jovem diante dela tinha algum tipo de habilidade onisciente. Xiu observou silenciosamente enquanto a toalha, que agora estava encharcada de sangue vermelho escuro, gradualmente evaporava em tufos de fumaça ácida antes que ela finalmente se sentasse no balcão. Ela bateu os dedos levemente contra a xícara de chá na sua frente antes de falar suavemente: eu fui traída. Ah, é? Que surpreendente. Lin Jie ergueu as sobrancelhas. Isso é mais melodramático do que eu pensava. O namorado dela teve um caso pelas costas dela, ou ela foi apunhalada pelas costas por um de seus amigos próximos. Sem dúvida, essa era uma fofoca de alto nível, mas a professora Lin era uma mentora de vida e não uma tia de meia-idade que falava pelas costas dos outros. O melodrama só significava que havia mais para descobrir sobre ela. Há dois lados para tudo neste mundo. Você foi traído, mas também poderia ter sido uma oportunidade para você ver que tipo de pessoas eles realmente são. Lin Jie levantou o bule de chá e encheu sua xícara com mais chá quente antes de continuar seriamente. Aqueles que escolherem ir embora, eventualmente irão embora. Uma vez que eles tenham se decidido, eles podem inventar milhares de razões para justificar isso. Xiu pôde se identificar profundamente com essas palavras. O espelho mágico óvulo foi meramente o fusível que acendeu a ganância deles. Mesmo que não fosse por isso, um dia eventualmente chegaria em que eles tomariam a mesma decisão que tomaram hoje. Ainda seria o mesmo resultado, só que por um motivo diferente. Xiu esfregou uma mão fria na xícara, então disse de forma autodepreciativa:
Você está absolutamente certo, mas eu já perdi muito com essa traição. De que adianta eu ver através deles agora? Perdeu demais. Ela deve ter tido o coração partido por um canalha. Ah, que pena. Lin Ji sentiu simpatia por ela. Feridas no corpo podem ser facilmente tratadas, mas feridas no coração levam muito tempo para cicatrizar. Eram momentos como esse que seu conselho excepcional era mais necessário. Lin Ji colocou as duas mãos no queixo enquanto examinava Giz e Xiu de perto. Um momento depois, ele falou com um tom resoluto: será útil. Você aprendeu a discernir a verdadeira face e as falsas intenções. Você não teria mais pena daqueles que uma vez o machucaram por causa de seu relacionamento passado. A dor que você está sofrendo agora o tornará mais sábio do que antes. Essas palavras foram fortes e ressoantes. Jizixiu olhou fixamente para os olhos vazios e escuros de Lin Ji, e sua respiração ficou mais pesada sem que ela percebesse. Sob a luz fraca e quente, seus olhos pareciam carregar algum tipo de magia misteriosa que atraiu. Ela podia sentir simpatia e parcialidade nele, como se ele fosse um ser superior que abraçava todas as vidas e guiava os humanos na direção certa. Demorou um pouco até que Jizixiu saísse do seu transe e balançasse a cabeça vigorosamente. Ela sentiu que o jovem diante dela tinha algum objetivo em mente ao se aproximar dela aqui. Nesse ponto, a impressão que ela teve dele foi que ele não era um inimigo, mas um aliado que queria ajudá-la a lidar com o grupo de caçadores. Caçadores que utilizavam o sangue sórdido de bestas oníricas como fonte de poder eram considerados malignos aos olhos de magos honestos. Jizixiu deduziu que essa pessoa não estava em nenhuma das três facções que ela havia adivinhado antes, mas sim, ele era um mago de alto nível que odiava caçadores. Aqueles bandidos tinham um domínio inato da linguagem e das palavras. Então, Jizixiu fortaleceu sua determinação e respirou fundo. O que devo fazer? Já que eles agiram de forma desumana, não há necessidade de manter civilidade com eles. Você pode lidar com eles exatamente da mesma forma que eles lidaram com você. Dente por dente, olho por olho. Respondeu Lin Ji. Ele não distribuiu a canja de galinha de sempre que anestesiava a alma. Caso contrário, ela seria desviada, dificultando mantê-la como regular. Quando se enfrenta um canalha, é preciso retaliar com um golpe forte. Sua cliente parecia estar em um estado de confusão no momento, mas, desde que ele lhe mostrasse um caminho, ela seria capaz de se livrar da confusão e agir à disposição de um mágico de fato. Jizixiu abriu a outra palma, que estava escondida sob a mesa. Estava coberta de sangue. Seus lábios se moveram levemente. Deixando de lado minha humanidade? Ela ainda não estava preparada nem decidida a ir tão longe. Você precisa primeiro verificar seus pensamentos e intenções. Só então você pode se preparar adequadamente. Lin Ji olhou calmamente para a senhora agora pensativa com um sorriso. Acho que você pode precisar deste livro. Era hora de Lin Ji mostrar o que estava acontecendo, e ele direcionou suavemente a conversa para seus produtos. Dada a atmosfera, não parecia sensato que ele pegasse um livro das prateleiras atrás dele. Isso tornaria sua intenção muito óbvia. Então, ele deslizou o livro que estava lendo, Confissões. Jizixiu recebeu com um olhar vazio no rosto. Havia 3 palavras escritas na capa, Blood and Beast. Ela leu muitos livros ao longo da vida, mas nunca tinha visto este livro antes. Foi escrito por um escritor obscuro. Além disso, por que ela recebeu esse livro? Com uma leve carranca, Jizixiu abriu o livro hesitantemente. Um momento depois, suas pupilas encolheram e sua expressão mudou. A página estava cheia de caracteres antigos densamente compactados. Esses caracteres antigos se distorciam, combinavam e flutuavam o tempo todo. Nenhuma linha de caracteres era igual, mas eles se juntavam para formar frases significativas. Cada um desses caracteres podia formar milhares de palavras. Isto é, conhecimento tabu. O rosto da caçadora estava pálido e seu corpo tremia. A informação contida ali era aterrorizante e a deixava nauseada. Ela fechou o livro e imediatamente fez um grande esforço para regular sua respiração. Uma mensagem já estava gravada em sua mente aterrorizada. Mutação bestial. Maior Notiti Demon Gods capítulo 3. Sangue besta mutação bestial. Jizixiu quase se levantou do assento em choque, mas conseguiu conter seu impulso no momento final.
Essas palavras estavam tão firmemente gravadas em sua mente como se estivessem lá todo esse tempo. Ela se perguntou se essa dor lancinante era algo que alguém sentiria ao ser marcado. Transformação bestial, extraindo o poder do sangue e usando o sangue para controlar. As pálpebras de Gizzy Shield tremeram enquanto ela segurava o livro com as mãos tremendo de trepidação. O que exatamente era isso? Os caçadores tiravam sua força do sangue sórdido das bestas dos sonhos. Ao se injetarem com uma droga feita de sangue sórdido, eles poderiam ganhar uma porção do poder do abismo. No entanto, tal ato era extremamente perigoso, e havia uma grande chance de morrer na primeira injeção. Isso acabou ficando conhecido como o limite para se tornar um caçador. Além disso, se a dosagem excedesse um certo limite, o caçador seria incapaz de controlar a destreza devastadora do sangue sórdido em seu corpo e seria infectado, levando à ocorrência de um certo fenômeno. Esse fenômeno pode ser dividido em 3 estágios: distorção da personalidade, perda da racionalidade e mutação física. Quanto maior a concentração de sangue sórdido, mais forte será o caçador e mais poderosa será a transformação. Entre os diferentes tipos de mutação física, a mais comumente vista foi a mutação bestial. E era quase impossível controlar uma mutação bestial. Caçadores veteranos que acumularam muito sangue sórdido possuíam uma força inimaginável, mas, ao mesmo tempo, passavam por grande sofrimento devido ao fenômeno de mutação de bestas. Era verdade que Gizzy Shield havia considerado deixar de lado sua humanidade para se submeter a uma segunda injeção para ganhar o poder necessário para se vingar. Mas ela nunca pensou que esse misterioso dono de livraria realmente lhe daria o método para controlar sangue sórdido. Isso significava que ela seria capaz de controlar sua mutação bestial, um problema que nem caçadores nem magos conseguiam resolver desde os tempos antigos. Confissões. Sentindo o sangue em seu corpo lentamente voltando a seu controle, a voz rouca de Gizzy Shield tremeu em uma mistura de excitação e agitação quando ela perguntou: "É isso que você quer que eu faça?" O homem parado diante dela era um verdadeiro louco. Uma incrivelmente poderosa. É preciso saber que esse conhecimento foi mais do que suficiente para derrubar o atual sistema de grupos de caçadores. Assim que essa habilidade fosse espalhada entre as pessoas, os caçadores seriam capazes de se libertar de sua dependência de sangue sórdido. Este era um empreendimento equivalente a uma cruzada para mudar o velho mundo. Não havia como dizer o que sairia disto. Ela poderia ser louvada como uma santa ou condenada como uma pecadora. Mas, de qualquer forma, a escolha do destino estava atualmente em suas mãos, e ela queria mudar o velho mundo que há muito havia desaparecido do tempo. A respiração de Gizzy Shield ficou mais e mais pesada enquanto ela baixava a cabeça para encarar o livro em suas mãos. Sua respiração ofegante ecoava excepcionalmente alta nesta pequena livraria silenciosa. Por outro lado, Lin Ji suspirou em silêncio enquanto observava a cabeça baixa e trêmula à sua frente. Ela é como qualquer outra jovem diante de um término de relacionamento. Apesar de parecer uma mulher forte e independente, ela também tinha um lado vulnerável. Com apenas algumas palavras de incentivo e conforto, ela já está à beira das lágrimas. Em momentos como esse, as lágrimas não representam apenas tristeza. Também podem ser um sinal de estar pronto para deixar o passado para trás em preparação para seguir em frente. Depois de revelar seu lado vulnerável, o que ela precisava em seguida era de uma injeção de autoconfiança. Ela deveria ter a coragem de acreditar em si mesma, que ela poderia ficar orgulhosa diante da dureza do mundo e encará-la. Sim, você precisa fazer isso. Você deve fazer isso. Deixe de lado seu remorso e encare a si mesmo honestamente. O jovem falou em tom baixo. Parecia que ele estava falando com ela e consigo mesmo ao mesmo tempo. Quando a última trombeta soar, apresentar-me-ei diante do juiz soberano com este livro na mão e proclamarei em voz alta: assim agi, estes eram meus pensamentos, tal era eu. Tal como eu era, declarei-me, às vezes vil e desprezível, outras vezes, virtuoso, generoso e sublime, assim como tu lestes o mais íntimo da minha alma. O que Lin Ji narrou foi um trecho do texto original de Confissões. Ele olhou para Gizzy Shield com um sorriso e continuou: como bestas selvagens, todos têm desejos primitivos. É assim que a realidade é, não é? Gizzy Shield levantou a cabeça, apenas para ver Lin Ji levantando sua xícara e batendo-a contra dela. Um brinde em um novo amanhã. O que você diz? Depois de muito tempo.
Jin Zixi largou o livro e pegou a xícara com seriedade. Ela sorriu e assentiu prudentemente em resposta. Obrigada por sua orientação. Cumprirei seus desejos. Lin Jie tinha acabado de tomar um gole quando percebeu as ações de Jin Zixi e congelou. Ela acabou de engolir a xícara inteira de chá. Isso foi só um gesto simbólico. Eu só queria que ela tomasse um chá quente para se aquecer. Além disso, eu só completei há alguns minutos. Ainda devia estar fervendo. Como diabos ela conseguiu beber tudo num piscar de olhos? Deixa pra lá, deixa pra lá. Ela acabou de ser abandonada, afinal. Ela pode não estar no estado de espírito certo. Lin Jie abaixou sua xícara, inquieto. Ele hesitou por um breve momento, mas decidiu perguntar no final: você precisa ir ao hospital? Zixi balançou a cabeça. Obrigada pela sua preocupação, estou bem. A maioria de seus ferimentos já havia cicatrizado durante a troca. Esse era o poder do sangue sórdido. Tudo bem então. Já que ela já disse isso, vou assumir que ela está bem. Afinal, ela não teria conseguido continuar falando tão casualmente comigo se estivesse realmente escaldada. Você gostaria de descansar um pouco mais? Lin Jie tirou um guarda-chuva preto debaixo do balcão e o sacudiu. É uma pena que minha livraria apertada não tenha muito espaço, então só posso mantê-lo aqui até esta noite. Aqui está um guarda-chuva. Você pode levá-lo junto com o livro. O prazo para devolução do livro é de um mês, com uma extensão máxima de mais 7 dias. Lembre-se de levar o guarda-chuva com você quando for devolver o livro. Em vez de uma livraria, parecia mais apropriado chamá-la de depósito de livros. Havia apenas estantes na loja, além de livros. Vou embora em um momento. Jin Zixi pegou o guarda-chuva antes de receber o livro de registro que Lin Jie estava passando para anotar seus dados pessoais e assiná-lo. Ela então levantou a cabeça para olhar para Lin Jie e perguntou cautelosamente: posso saber um pouco mais sobre você? Não exagerei nas minhas palavras, certo? Ou garotas de coração partido são tão vulneráveis assim? Lin Jie piscou surpreso antes de rapidamente colocar um sorriso profissional. Eu sou Lin Jie. Sou apenas um chefe comum de uma livraria que gosta de ajudar os outros. Ele colocou o livro em um saco plástico e olhou o nome no registro. Zixi. A única filha do magnata do desenvolvimento de recursos subterrâneos, Jibodong, também não atende pelo nome de Zixi. Lin Jie estava confiante em sua memória, e o nome Zixi era bastante atípico também. Ele tinha bastante certeza disso. Sem mencionar que a moça diante dela estava vestida com um vestido de noite que parecia feito sob medida. Não era o tipo de traje que uma pessoa comum poderia pagar. Lin Jie tentou o máximo que pôde para manter a compostura enquanto guardava silenciosamente a caixa registradora. Este é um peixe bem grande, eu definitivamente posso baratear. Quero dizer, ganhar dinheiro suficiente para reformar a livraria. Por outro lado, Zixi presumiu que Lin Jie não estava disposto a revelar sua identidade, mas ela não ficou desapontada com sua resposta. Pelo contrário, ela sentiu uma onda de antecipação. Ela pensou que isso era um teste, e que ela tinha que provar que era digna. Ela precisava usar sua própria força para se livrar de todos os traidores e retornar dentro do prazo estipulado de um mês. E depois disso, ela seria capaz de buscar o próximo passo. Zixi deu 2 passos para trás do balcão. Com a bengala enfiada sob a axila e o livro e o guarda-chuva em cada uma das mãos, ela se curvou profundamente. Bem, então tenha uma boa noite. Lin Jie coçou a cabeça. Bem, ela é uma jovem senhorita rica, afinal, mas tal etiqueta ainda é um pouco exagerada. Zixi exalou profundamente antes de se levantar novamente. Ela saiu da loja, fechou a porta, abriu o guarda-chuva e caminhou na chuva. Mas, de repente, todo o seu corpo entrou em alerta máximo enquanto ela agarrava sua bengala, pronta para ativar seu mecanismo a qualquer momento. Um velho encurvado com um guarda-chuva caminhava em sua direção. Ele segurava um livro na mão. Notiti Demon Golds capítulo 4. Preocupação com um velho ninho vazio. Zixi ficou completamente parada na chuva torrencial enquanto o velho caminhava em sua direção. Ela não conseguiu nem reagir e ativar o mecanismo da bengala preta quando este passou por ela. Não era que ela não quisesse fazer isso, mas um poder invisível a envolveu, fazendo seu corpo enrijecer. Suor frio não parava de escorrer por suas costas. O velho estava vestido com um terno estilo ocidental fora de moda,
coberto com um chapéu de cavalheiro. Seu olhar foi estranhamente atraído para o livro que Jizishio estava segurando. É este livro. Moça sortuda, ele murmurou com uma voz rouca e áspera. Sob a ocultação do guarda-chuva, Jizishio podia ver vagamente uma antiga máscara de ferro preta cobrindo o rosto do velho. Ela só conseguia ver seus olhos redondos de cobra espiando para fora da máscara, direcionando um olhar afiado para ela. Parecia estranhamente dissonante com sua aparência refinada. Jizishio só conseguiu vislumbrar as palavras vermelhas na capa preta do seu livro quando o velho passou por ela. Extinção do vazio. Uma sensação assustadora percorreu sua pele nua. Ufa! Jizishio deu um grande suspiro de alívio antes de virar lentamente a cabeça em direção à livraria. Vozes abafadas soaram enquanto a porta se fechava lentamente. Bem-vindo. Ah? Velho Will, é você. Veio devolver seu livro? Ainda soa um pouco estranho, mesmo que você tenha me dito que o apelido simboliza nossa amizade. Senhor Lin, você não vai me chamar pelo meu nome? Claro, Senhor Wilde. Ufa! Isso parece muito mais confortável. Você teve um cliente Eka, Senhor Lin? Sim, velho Will. Meu nome. Esqueça. Notei que você emprestou um livro que parece estar sempre lendo para a nova cliente. Você deve realmente gostar muito dela. De qualquer forma, aqui está o livro que peguei emprestado. Um livro lido com frequência ainda é um livro. Aquele livro parecia perfeito para ela. Se bem me lembro, nossa aposta era de 30 dias. Você volta em 20 dias, o que significa que é a minha vitória. Você simplesmente não acreditaria em mim quando eu dissesse que este livro é muito complicado para pessoas mais velhas. Minhas desculpas por duvidar de suas palavras, reconheço minha perda. Este livro é muito profundo. É como um mundo enorme cheio de incógnitas místicas e mágicas, transcendendo os limites de espaço, tempo, nascimento, vida e morte. Com meu conhecimento inadequado, só posso imaginar que aquele que escreveu uma obra tão monumental deve ser um grande ser. Claro. Ele era um gigante do mundo literário que já se foi. Um gigante. Não é de se admirar. A voz do velho Will sumiu. O foco de Jizishio caiu no livro e no guarda-chuva em suas mãos. A conversa entre o proprietário e seu cliente regular foi bem casual, provavelmente resultado de uma profunda amizade construída ao longo dos anos. No entanto, Jizishio começou a suar frio quando se lembrou de seu encontro anterior com aquele velho homem sem rosto de escamas pretas, Frank Wilde, um mago negro de nível destrutivo. Aqueles olhos verdes escuros de cobra que se manifestavam a partir de seu sangue meio serpente e aquela máscara de ferro preto eram suas características distintivas. Apesar de sua aparência gentil, esse velho tinha uma reputação assustadora. Ele era conhecido como um assassino cruel cujas mãos estavam manchadas com o sangue de milhares. Certa vez, ele entrou em conflito com os 10 grandes cavaleiros radiantes da Torre do Rito Secreto e destruiu uma área com um diâmetro de milhares de quilômetros, o que levou outros a reconhecê-lo como um mago negro de nível destrutivo. Mas depois desse incidente, por alguma razão desconhecida, ele desapareceu da vista do público. De acordo com o regulamento estipulado pela Truth Union em 1788, seres extraordinários eram classificados em 4 graus, e isso era conhecido como a APDS Classification Law. Desde então, a Truth Union publicaria um registro de seres extraordinários, bem como mudanças em suas classificações a cada ano. A classificação APDS foi a seguinte: Anormal Pandemônio Destrutivo Supremo. Embora o nome de Wilde no registro tenha sido marcado com os rótulos Paradeiro Desconhecido e Torre do Rito Secreto oferecendo uma recompensa por seu paradeiro, seu status de classificação destrutiva nunca foi alterado. É preciso saber que havia menos de 10 seres de nível destrutivo no nível superior da capital Norzin. Na verdade, não havia nem 100 deles em toda Azir. Porque um mago negro implacável que desapareceu há muito tempo apareceu aqui. Além disso, ele parece ter relações amigáveis com aquele jovem. Jizishio respirou fundo antes de sair apressadamente. O dono é um mágico incrivelmente poderoso e misterioso, de fato. Talvez, similar ao Wilde, ele possa ser um rank destrutivo. Parece que encontrei um apoio impressionante para recorrer dessa vez. Lin Ji pegou o livro, 100 anos de solidão, e o devolveu à prateleira. Velho Will, você parece estar um pouco deprimido hoje. Wilde poderia ser considerado um frequentador aqui.
A livraria decadente de Lin Jie raramente via clientes, e o número de frequentadores podia ser facilmente contado com os dedos de suas mãos. No entanto, Lin Jie fez questão de construir um vínculo mais profundo com cada um deles por meio de seu envolvimento sincero, obrigando-os a visitá-la por hábito. Wilde pisou pela primeira vez nesta livraria há 2 anos. Desde então, ele passou por lá um total de 5 vezes para pegar novos livros emprestados. Pode parecer pouco frequente à primeira vista, mas é preciso notar que o período de empréstimo habitual de Wilde era de 1 mês. Em outras palavras, ele dedicou 4 dos 24 meses do período de 2 anos aqui, o que equivalia a 1/6 do seu tempo. Isso foi sinceridade. Nos 3 anos em que Lin Jie administrou esta livraria, ele praticamente não viu negócios no primeiro. Portanto, Wilde era considerado um veterano regular de seu humilde lugar. Ao mesmo tempo, ele também era alguém a quem o professor Lin frequentemente dava orientação e conselhos. Suspiro. Pessoas idosas, especialmente aquelas que já não têm filhos, são realmente suscetíveis a problemas mentais e psicológicos. O velho Will era definitivamente um desses velhos pais que já tinham um ninho vazio. Com base no que Lin Jie ouviu, o velho Will tinha 2 filhos afastados e uma amante que partiu. Ele foi excluído por seus colegas e temido por outros por causa de sua aparência, deixando-o para viver uma vida solitária na enorme cidade de Norzin. Não faltava comida ou roupas ao velho Will, mas havia uma lacuna enorme no aspecto espiritual de sua vida. Essa deficiência não se devia apenas à falta de preocupação de amigos e familiares. Mais importante, ele não tinha reconhecimento dos colegas. O velho Will era um especialista em linguística e um acadêmico com grande interesse em pesquisar todos os tipos de línguas raras. Aqueles nesse campo acabaram se acostumando a ficar sozinhos, mas a dor de não ser compreendido pelos outros ainda era difícil de suportar. Assim, Lin Jie escolheu prosseguir por esse ângulo. Desde o primeiro encontro, Lin Jie fez questão de olhar o velho Will nos olhos e tratá-lo com respeito para ganhar sua boa vontade. Dos livros que o velho Will trouxe para vender, ele conseguiu deduzir um pouco de informação. No final, ele casualmente recomendou um livro, o Inzonese. Apelidado de língua do diabo, o Inzonese era considerado uma das línguas mais difíceis da China. Na própria prefeitura de Wenzhou, havia mais de 12 variantes diferentes dessa língua. Além disso, durante a guerra, o Inzonese era até usado como um código secreto que os inimigos não tinham como decifrar. A expressão do velho Will passou de sembrilho para cética e medo antes de ser consumida pelo êxtase quando ele exclamou, demoníaco, isso é realmente demoníaco. Tal cena fez Lin Jie sentir o significado de sua canja de galinha. A felicidade de um mentor de vida pode ser tão simples e tediosa quanto isso. Mas como não havia Wenzhou nem China nesta terra conhecida como Azir, Lin Jie só pôde explicar que este livro veio de um lugar e tempo há muito perdidos. Noite de Mongols capítulo 5, Transmigrador Lin Jie. Sim, Lin Jie era um transmigrador que havia transmigrado da Terra para este vasto país chamado Azir. Havia inúmeros outros transmigradores neste vasto cosmos, mas, em certos aspectos, ele era único porque sua transmigração foi, até certo ponto, voluntária. Tudo começou com o Ubi do professor Lin. É de conhecimento geral que os jovens de hoje em dia têm peculiaridades estranhas, que vão desde toque e claustrofobia até a necessidade de ler cada linha de texto de um frasco de shampoo. Lin Jie era um colecionador compulsivo de livros. Seu maior desejo era colecionar todos os livros impressos do mundo. Independentemente de conseguir terminar de ler todos eles, só o pensamento de ter todos aqueles livros de capa dura organizados ordenadamente em prateleiras era o suficiente para deixá-lo duro. Nem preciso dizer que era impossível para ele assumir um empreendimento tão grande sozinho. Só a China tinha mais de 90 mil novos livros impressos a cada 6 meses. Supondo que cada livro custasse 45 RMB. Ele gastaria enormes 4 milhões de RMB para comprar todos eles. Era financeiramente impossível para ele colecionar todos os livros da China, muito menos todos os livros do mundo. E esse era apenas o aspecto monetário do problema. Havia outros obstáculos, como obter livros fora de catálogo ou livros que eram totalmente proibidos. Buscar e coletar todos esses livros exigiria tempo e esforço inimagináveis, se é que isso seria possível. Em outras palavras, isso não passava de um sonho impossível de Lin Jie. Mas tudo mudou um dia quando Lin Jie, sem saber, descobriu um atalho,
Um ritual que poderia realizar qualquer desejo, desde que ele pagasse o preço. É verdade que Lin Jie estava realmente cético sobre o ritual, mas mesmo assim ele o conduziu por curiosidade e fez o desejo de obter todos os livros do mundo. Assim que fez seu pedido, ele vagamente ouviu um murmúrio gentil que não conseguia compreender. Com um piscar de olhos, ele de repente se viu em outro mundo, parado diante de uma livraria abandonada. Havia um pensamento inexplicável em sua mente que lhe dizia que seu sonho de obter todos os livros do mundo poderia ser realizado se ele entrasse na livraria, mas o preço que ele teria que pagar seria nunca mais poder retornar à Terra. Essa era uma pergunta óbvia. O solitário Lin Jie abriu a porta da livraria e entrou sem hesitar. 3 anos se passaram e Lin Jie já havia se acostumado a viver na cidade Norzin. Não havia muita coisa que Lin Jie precisasse se acostumar, já que o nível tecnológico neste mundo era similar ao da Terra nos anos 80 e 90. A linguagem também não era um grande obstáculo, já que caracteres ingleses e chineses eram usados aqui devido a razões históricas. No entanto, ainda havia algumas diferenças, como os nomes estranhos e as cores de cabelo malucas que eram comuns aqui. Além disso, Lin Jie também tinha ouvido rumores de mundo interior e seres extraordinários existindo neste mundo, embora ele ainda não tivesse visto nenhum até agora. Mesmo até aquele momento, ele ainda não havia realmente sentido o preço que teria que pagar por seu desejo. E na verdade, tudo isso não importava para Lin Jie, pois ele estava contente com sua vida atual. As estantes seriam renovadas todos os dias, e ele poderia facilmente conduzir buscas manuais e atualizações também. Com livros infinitos para ler e clientes para quem ele poderia bagunçar. Distribuir canja de galinha, não havia mais nada que ele pudesse pedir. Recentemente cheguei a um gargalo na minha pesquisa, Wilde comentou com sua voz rouca. Encontrei uma nova direção graças a você ter me emprestado Devil's Language há 2 anos. No entanto, preciso de mais pistas e documentos sobre línguas semelhantes. Será que é algum tipo de piada interna entre acadêmicos chamar um livro de linguagem do diabo? Lin Jie se perguntou enquanto caminhava até o balcão e escrevia a palavra retornou em uma das colunas. Estou certo em dizer que você deseja pegar emprestado um tipo semelhante de livro? Perguntou Lin Jie enquanto batia com a caneta no balcão. O livro anterior era muito profundo para mim. Parecia uma pequena parte de um todo. Você tem algo mais detalhado? Seria melhor se tivesse o contexto da língua também. O livro anterior teve muitas influências de outras línguas e todos os tipos de costumes, tornando-o muito complexo. Preciso entender melhor os significados dentro dele, murmurou Wilde. Depois de 2 anos, ele finalmente encontrou pistas sobre maldições proibidas naquele livro. Esta poderia muito bem ser uma oportunidade para ele ascender ao posto supremo. Os mágicos eram adeptos de criar feitiços por meio do poder de línguas e caracteres. Os mágicos negros utilizavam línguas verbais em maldições cantadas, enquanto os mágicos brancos faziam uso de caracteres para inscrever sigilos. Como um mago negro de primeira linha, Wilde já havia dominado a maioria dos encantamentos básicos. O que ele precisava agora era extrair o potencial de sua alma interior para estimular um avanço. Em outras palavras, ele precisava encontrar a voz de sua própria alma. A vocação final de um mago negro era criar uma linguagem que pertencesse somente a ele. Esse era o caminho que ele tinha que seguir para chegar ao posto supremo. É mesmo. Por favor, espere um momento enquanto encontro algo adequado, respondeu Lin Jie. Wilde assentiu e foi dar uma olhada nas prateleiras atrás dele. O pedido do velho Yun faz sentido. Embora as línguas neste mundo sejam semelhantes às da Terra, as diferenças em cultura e costumes ainda levam a algum grau de divergência, pois esses são dois mundos diferentes. Seria difícil para ele entender completamente a cultura chinesa. Eu deveria encontrar alguns livros com um escopo de pesquisa mais geral para ele. O dedo indicador de Lin Jie percorreu lentamente a estante antes de parar de repente. Enquanto Lin Jie escolhia um livro, Wilde olhou para a chuva torrencial do lado de fora da loja enquanto pensava no passado. Foi há 2 anos, quando ele estava no meio de uma fuga após ser derrotado por Giuseppe, que ele tropeçou nesta livraria e conheceu Lin Jie. Lin Jie ofereceu-lhe orientação e apontou outro caminho para ele. Até hoje, ele não conseguia impedir que seu coração disparasse e seu corpo tremesse sempre que pensava no livro que continha a linguagem dos demônios, bem como no incrível misticismo e poder contidos nele. Uma sensação semelhante ao primeiro amor.
Isso o lembrou da primeira vez em que testemunhou o poder de um mágico, quando ainda era estudante. Morrer. Bastou uma única palavra de seu velho professor para extinguir a vida do lindo pássaro que voava diante deles. Espanto e choque. Esses foram os primeiros pensamentos de Wilde quando seus objetivos e crenças se tornaram convicções. O Wilde de hoje estava muito longe da pessoa egoísta que era alguns anos atrás. E essa mudança foi provocada por esse dono de livraria altruísta e onisciente. Wilde nunca perguntou sobre o passado ou a identidade de Lin Ji, mas, na verdade, ele já tinha uma resposta em seu coração. Ele é definitivamente um estudioso recluso da União da Verdade. Ele até suspeitou que Lin Ji fosse o lendário grande sábio de nível supremo que possui a chave para o Santuário da Verdade. No entanto, isso não era nada mais do que uma conjectura que ele criou, e ele nunca havia sentido nenhuma mudança no éter vinda de Lin Ji. Wilde deixou seus pensamentos de lado ao ver o jovem homem tirando um livro de uma prateleira. Você o encontrou? Lin Ji limpou a garganta e entregou o livro com um sorriso. Pode soar presunçoso, mas meu pressentimento me diz que este livro é certo para você. Para ser honesto, estou bastante confiante em minha pesquisa neste campo. O leve constrangimento vindo de Lin Ji deixou Wilde perplexo. Ele recebeu o livro de Lin Ji e deu uma olhada em sua capa. Os olhos de Lin Ji também seguiram seu olhar em direção ao título impresso e ao autor. Cerimônias e costumes Lin Ji no Titi de Mongols capítulo 6. Seita devoradora de cadáveres, ritos e cerimônia. Isso foi escrito por você? A expressão de Wilde mudou. Ele estava segurando o livro com cuidado, mas agora, suas ações eram ainda mais gentis, como se estivesse lidando com um pedaço de vidro frágil. As palavras de Lin Ji estavam claramente impressas ali e, em retrospecto, tudo o que foi dito foi claramente ele recomendando seu próprio trabalho. Wilde olhou para o título impresso, Corpse Devouring Sect, Rites e Cerimônias. Ele levantou a cabeça e perguntou com cautela. Essa é sua área de pesquisa. Ritos e cerimônias. Ritos e cerimônias são fáceis de entender enquanto aceita a devoradora de cadáveres. Isso parece uma religião específica. Mas eu nunca tinha ouvido falar dela antes. Havia 3 religiões principais em Azir, com o conhecimento como convicção, a União da Verdade. Adoradores da Lua, a Igreja do Domo. Crentes da Névoa Aprisionada, a Igreja da Peste. Há também outras religiões dispersas que eram um tanto obscuras, mas como um mago que vagava por aí e fazia trabalhos como contratado para várias facções, Wilde ainda sabia um pouco sobre elas, mas a seita devoradora de cadáveres não lhe lembrava nada. Isso parece a religião de uma tribo demoníaca que come humanos. Mas se não for, isso significaria. Wilde sentiu seu coração estremecer. Estudiosos e acadêmicos tendiam a ser legalmente bons e, durante todo esse tempo, Wilde calculava que Lin Ji seria, no mínimo, neutro. Essa tinha sido a razão pela qual ele não ousou divulgar muito de sua própria identidade nem falar sobre seu passado. A caridade desses tipos de seres superiores geralmente era temporária, então ele também não tinha certeza de que o dono da livraria não estava apenas fazendo um experimento por tédio para convencer um mago negro implacável a ser bom. Poderia haver consequências inimagináveis se o líder fosse contra os desejos desse ser superior. No entanto, este livro escrito por Lin Ji tinha uma vibração sinistra. Sem dúvida, o autor estava alinhado com o mal. Um acadêmico formidável que pesquisa questões tabu estava fadado a ser eliminado pelo mainstream. É essa a razão para ele ser um recluso. Com o coração batendo forte, Wilde olhou para Lin Ji, que não se importava com olhares curiosos dos clientes e com um sorriso gentil ele assentiu com reminiscências. Sim, essa é uma parte das minhas tarefas de pesquisa que também mudou meu destino. Não importa, é algo que aconteceu há muito tempo. Não é razão para desenterrá-lo novamente. Lin Ji suspirou. Há muito tempo. Mudando o destino. Uma conjectura ultrajante surgiu na mente de Wilde. No entanto, ele notou a expressão de Lin Ji e, assim, voltou sua atenção para a capa do livro um pouco áspera. Este livro parece ter sido encadernado à mão, ele comentou. Lin Ji assentiu. Naquela época, não consegui publicá-lo devido a circunstâncias imprevistas e só pude ficar com este livro que imprimi à mão. Decidi emprestar este livro a você, já que somos almas gêmeas. Claro, se você não confia em mim, posso recomendar outros livros também. Antes de sua transmigração, Lin Ji era um estudante de doutorado em estudos culturais,
bem como um palestrante. Havia uma história por trás do título de Professor Lin. Além disso, dar conselhos de vida e distribuir canja de galinha para a alma não foi algo que ele aprendeu da noite para o dia. Se Lin Ji não tivesse escolhido transmigrar naquela época, ele provavelmente seria um professor associado e provavelmente teria publicado a sexta edição de seus livros sobre costumes populares. Embora não fosse especialmente notável, dados os muitos outros professores associados mais jovens e alunos geniais, ele estava confiante em sua especialização. Obrigado. É uma grande honra para mim ler seu trabalho. Wilde curvou-se levemente e continuou. No entanto, ter a única cópia de um livro tão importante nas mãos de um velho patético me deixa desconfortável. Como um velho mágico astuto, Wilde não estava preocupado em perder o livro. No entanto, este era um livro que não havia sido publicado, o que significava que todas as coisas registradas dentro eram de natureza experimental. Quem sabia que tipo de resultado inimaginável poderia ocorrer por causa do estudo dele? Pelo que parece, Lin Ji o considerou uma espécie de cobaia. Velho Will, não há nada com que se preocupar. Acredito que você daria ainda mais valor a este livro. Minha pesquisa só tem valor quando é vista por outros. Quanto a ser a única cópia, isso não é mais importante para mim. Lin Ji sorriu e gesticulou para a estante atrás dele. Agora possuo uma floresta inteira. Além disso, posso facilmente produzir uma substituição a qualquer momento. O conhecimento na mente de alguém não pode ser roubado, enquanto a fama e a fortuna podem ser tomadas. Mas, na minha opinião, essas são simplesmente imateriais. Lin Ji olhou atentamente para Wilde. Aceite, velho Will. Esta já é a última da minha canja de galinha. Lin Ji podia sentir a apreensão do velho Will em relação à sua pesquisa. No entanto, isso não era direcionado ao assunto, mas sim à preocupação sobre o que estudar isso poderia trazer. Como um ninho vazio, o velho Will pode parecer amável, mas sua disposição arrogante e desapegada o fez se afastar de amigos e familiares. Como resultado, ele considerava os acadêmicos com grande importância. Ele precisava de realização, fama e fortuna desse aspecto para preencher o vazio em seu coração. No entanto, essa era uma mentalidade mórbida e intolerante que o distanciava ainda mais da sociedade. Portanto, Lin Ji decidiu guiá-lo para mais uma vez experimentar o cuidado e a preocupação dos outros. Wilde encontrou o olhar de Lin Ji e ficou momentaneamente surpreso. Ele tirou o chapéu e disse, eu me beneficiei do seu conselho. Seus dedos segurando o chapéu tremiam. Fama e fortuna são imateriais. Isso é um aviso para não divulgar nenhuma dessas informações para os outros. Ele deve ter percebido que eu descobri sua identidade. O coração do mago negro ficou mais pesado. Lin Ji então continuou. De qualquer forma, voltando ao assunto. Já que você conseguiu entender, Kof, a linguagem do diabo, você deve conseguir entender este livro, e se você acha que ele é bom, eu ficaria mais do que feliz se você o recomendasse a outros. Ele revelou um sorriso educado que parecia cheio de significados ocultos. Olhando para o livro em sua mão, Wilde assentiu. Entendido, farei o meu melhor. Parece que ele quer que eu ajude a propagar seu trabalho. Esse deve ser o preço que tenho que pagar. Wilde sentiu seu coração ficar mais leve. Afinal, havia um preço a pagar. Almoços grátis não existiam neste mundo. Wilde ficaria ainda mais aterrorizado se Lin Ji tivesse continuado com sua generosidade, pois isso significaria um preço mais alto a pagar no futuro, talvez custando-lhe a vida. Propagar o conteúdo deste livro, mas nunca divulgar a identidade do autor. Parece que a única maneira de fazer isso é primeiro estudar o conteúdo e passá-lo para outros verbalmente. Devo ser muito prudente. Wilde pensou consigo mesmo. Bem, então eu deveria ir embora. Wilde recolocou o chapéu, hesitou por um momento antes de tirar uma escultura de pedra preta do bolso do peito e colocá-la no balcão. Obrigado pela orientação que você me deu todo esse tempo. Por favor, aceite este pequeno símbolo de apreciação no Titi de Mongols capítulo 7, Gárgula isto é. Uma gárgula. Lin Ji pegou a escultura e observou. A escultura de pedra tinha aproximadamente 30 centímetros de altura e 10 centímetros de largura. Um terço da escultura era um pedestal, enquanto o restante era o corpo da própria gárgula, um monstro que era parte humano e parte besta, com 2 chifres na cabeça, uma cauda com uma ponta pontiaguda e um par de asas de morcego que o faziam parecer a cria do diabo.
Eu realmente não tenho ideia de como o velho Will conseguiu esconder isso em suas roupas, refletiu Lin Jie consigo mesmo. Ele percebeu que o custo dessa escultura não era barato, dado seu trabalho artesanal detalhado e requintado, que, junto com o brilho vermelho assustador de seus olhos, fazia com que parecesse que ela ganharia vida a qualquer momento. Por um momento, o coração de Lin Jie bateu forte e ele sentiu que algo não estava certo. Que assustador! Felizmente, a textura áspera da pedra lembrou Lin Jie que aquilo era apenas uma escultura. Sim, Will assentiu. Sei que não é nada precioso, e não pode ser comparado à ajuda que você me deu até agora, mas, por favor, aceite isso como um sinal da minha gratidão. Trarei um presente ainda mais valioso na próxima vez que retornar. O primeiro pensamento de Lin Jie foi rejeitar o presente por hábito, mas depois de alguma consideração, ele percebeu que sua modéstia asiática não era apropriada aqui. Ele podia dizer que o velho Will queria sinceramente que ele tivesse esse presente, e rejeitá-lo faria parecer que ele não gostava ou que eles não eram próximos o suficiente. Além disso, uma gárgula era semelhante àquelas tábuas de pedra chinesas que afastavam o mal, transmitindo as bênçãos e boas intenções do velho Will para ele. Não havia razão para rejeitá-lo, então Lin Jie decidiu aceitar essa especialidade local. Lin Jie colocou de volta no balcão e sorriu. Uma bela obra de arte, de fato. Eu gosto. Estou realmente ansioso pelo que você vai me trazer em seguida. Will deu um suspiro de alívio. Ele manteve esta gárgula com ele por muitos anos, e também foi sua peça de formatura quando ele terminou seu aprendizado com seu próprio mestre. De todas as suas criações, esta gárgula de pedra foi sua melhor peça, trabalhada usando os vestígios de uma seita extinta dos tempos antigos como matéria-prima, e foi fundida com o sangue, almas e vitalidade de 990 pessoas. Pele dura, imune a espadas e lanças, dentes e garras que poderiam rasgar uma pessoa em pedaços, e asas poderosas que lhe garantiam velocidade e flexibilidade. A gárgula definitivamente não era uma criatura para ser menosprezada. Ela podia até sentir intenção de matar. No geral, sua destreza em luta era comparável à de um guerreiro de nível pandemônio. Will havia alcançado um alto nível de maestria na criação de objetos mágicos. A princípio, ele ainda estava satisfeito com a oportunidade de exibir seu trabalho para Lin Jie, mas quando ouviu as palavras obra de arte, seu deleite desapareceu completamente e ele voltou à realidade. De fato, este é meramente um gárgula de classificação pandemônio. Qualquer livro aleatório em sua estante vale facilmente milhares de gárgulas. Realmente parece que meu presente não é grande coisa aos olhos de um ser superior. Ah! Lin Jie é realmente gentil, prestando atenção aos meus sentimentos e elogiando-os de outro ângulo. Mas está tudo bem. Will já havia preparado o próximo presente, e seria um absolutamente pesado. Ele acreditava que até mesmo um ser de classificação supremo valorizaria. Você ficará satisfeito, comentou o velho com um brilho nos olhos antes de se virar e sair da livraria. Lin Jie acenou para ele e suspirou. Isso deveria ser tudo o que importa hoje, pensou Lin Jie consigo mesmo enquanto observava a chuva torrencial lá fora. Conseguir 2 clientes nesse clima horrível já era uma ocorrência rara e Lin Jie não iria ansiar por mais. Manter uma boa atitude traz mais sorte, Lin Jie murmurou com um suspiro antes de tomar um gole de chá. Ele pegou a gárgula e brincou com ela um pouco antes de colocá-la de volta no balcão. Sob a luz fraca, aquela escultura genuinamente demoníaca no topo de seu pedestal parecia pronta para abrir suas asas e caçar a qualquer momento. Estranhamente, essa gárgula de pedra combina muito bem com a livraria. Com tal pensamento em mente, ele girou a gárgula de forma que o brilho vermelho malévolo de seus olhos ficasse de frente para a entrada. Qualquer um que tentasse arrombar a livraria certamente ficaria assustado, mesmo que fosse em plena luz do dia. Um mecanismo anti-roubo. Maravilhoso. Lin Jie assentiu satisfeito antes de começar a arrumar o balcão. Enquanto ele guardava as xícaras de chá, seus olhos de repente se estreitaram. Ele percebeu que as manchas molhadas na mesa estavam fluindo lentamente por conta própria, juntando-se para formar as palavras, já faz um tempo. Lin Jie se levantou em choque, seus olhos ainda firmemente fixados na mesa enquanto uma sensação familiar o invadia. Essa era a mesma sensação que ele sentiu quando foi levado à livraria 3 anos atrás. Ele entendeu imediatamente. A mão oculta que o havia enviado a este mundo havia aparecido novamente depois de 3 anos. É você.
Lin Ji se acalmou com respirações profundas e sentou-se novamente. Já faz muito tempo. Você finalmente decidiu o preço que devo pagar? Lin Ji não conseguiu deixar de expressar suas queixas. Falando nisso, você não acha que é demais você ter me trazido aqui de repente antes que eu pudesse entender o que está acontecendo? Se não fosse por alguns clientes mais ricos apoiando minha livraria, eu teria morrido de fome há muito tempo. Você é algum tipo de demônio? Do tipo a quem as pessoas vendem suas almas. As manchas molhadas formaram um não. Eu também pensei. Demônios não são tão negligentes assim, Lin Ji resmungou. Na mitologia, os demônios sempre faziam o máximo para explorar seus contratantes a fim de maximizar seus ganhos. Esqueça, vamos direto ao ponto. O que você precisa que eu faça? Exigiu Lin Ji. Ele sentou-se ereto com os braços cruzados, observando as manchas de água no balcão. Ele não se importava em pagar o preço que deveria, mesmo que chegasse com 3 anos de atraso. Primeiramente, o próprio Lin Ji considerava o cumprimento de acordos contratuais com importância. Embora as condições para o acordo não tivessem sido definidas claramente, seu sonho de fato se tornou realidade. Desfrutar de um bônus 3 anos antes do acordo ser estabelecido já era uma vitória para ele. Além disso, essa entidade que havia sido convocada por uma cerimônia tinha uma disposição bastante branda. Lin Ji calculou que poderia ser algum tipo de espírito benevolente como o gênio da lâmpada encantada de Aladdin. Depois disso, Lin Ji observou com surpresa as manchas de água se formarem. Você já conseguiu. Eu despertei. Todos os tipos de pensamentos invadiram a mente de Lin Ji. Então, depois de me conceder meu desejo, você ficou adormecido pelos últimos 3 anos até que eu fiz uma certa tarefa, concedendo a você alguma energia ou algo que lhe permitiu finalmente despertar. Sim. Lin Ji tamborilou os dedos na mesa. Foi porque pedi ao velho Will para recomendar meu livro a outros. Sim. Então, esse é o preço que devo pagar? Para que outros recomendem e propaguem meus próprios livros. Sim. Isso beneficia você? Sim. Apenas bom, é direto e conciso. Não há absolutamente nenhum problema então. Vou trabalhar duro. Lin Ji prometeu solenemente. Depois disso, as manchas de água no topo da mesa desapareceram instantaneamente, não deixando nenhum vestígio de que essa troca tenha acontecido. Pouco depois que a silhueta de Wilde desapareceu na chuva, uma figura encapuzada espiou de um beco escuro, olhos de águia fixos na direção em que Wilde havia desaparecido enquanto pegava um celular. O éter girava no ar, criando uma barreira que impedia que o som escapasse. Aqui é Jaque relatando, eu avistei Faceles Black Caleiman Wilde na Norzin 23 RD Avenue. Eu suspeitei que ele esteja envolvido no conflito interno do caçador. Além disso, ele parou em uma livraria por 1 hora. Suspeito que a livraria possa ser uma base secreta para magos negros. Noite de Mongols capítulo 8, José Tok Tok. Chefe, recebi um relatório. José levantou os olhos dos documentos e viu o jovem de cabelos dourados parado na porta. Entre, Claude. Ao dizer isso, José largou a caneta, tirou os óculos e esfregou o nariz. Aconteceu alguma coisa com relação ao incidente do espelho mágico do óvulo. Esses caçadores. O velho se levantou, olhando para a pilha de arquivos em sua mesa. Ele respirou fundo e então rugiu. São simplesmente os vermes de Norzin. José parecia um cavalheiro idoso refinado quando sentado. Mas quando ele se levantou, os músculos salientes de seu enorme corpo pareciam prestes a explodir para fora de suas roupas. Um olhar inabalável de determinação em seu rosto e aquele cabelo branco grisalho lhe davam uma aura assustadora. Cláudia acenou para as pessoas do lado de fora antes de fechar a porta gentilmente e entrar. Desculpe, professora, é um novo desenvolvimento. Um novo desenvolvimento? Que tipo de desenvolvimento pode ser ainda mais importante do que o bando de idiotas retardados que só sabem latir e causar problemas? Num acesso de raiva, Giuseppe bateu levemente na mesa e um som de metal crepitante saiu de seu braço mecânico. Com um estrondo alto, uma rachadura apareceu na mesa enquanto ela tremia. Besteira. Eu já estaria curtindo a aposentadoria se não fosse por esse bando de bastardos sem mãe. Puta merda. Um dia eu vou mijar nos túmulos de todas as mães deles. Os lábios de Claude se contraíram e ele não conseguiu evitar falar. Professor, você tem que cuidar da sua imagem.
Giuseppe bufou. O que há para ter medo? Ele lançou um olhar para trás de Claude. Você já não fechou a porta? Claude. O que há com esse raciocínio depois de falar toda essa besteira? Certo. Claude coçou a cabeça desamparadamente e colocou o arquivo que segurava na mesa. O informante que rastreia a situação do caçador relatou que Wilde foi encontrado na 23rd Avenue. Quem? Os olhos de Giuseppe estavam disparando lasers enquanto sua expressão se tornava séria. Wilde, Frank Wilde, o homem de escamas negras sem rosto. Considerado um mago negro de nível destrutivo pela Truth Union. Desapareceu há 2 anos após a batalha na Summit Hills. Atualmente temos uma recompensa por ele, com a recompensa aumentando a cada ano, e isso causa muita oposição dentro da Secret Hit Tower. Claude já esperava esse tipo de reação de seu professor e entregou seu relatório com precisão. José zombou. Ele finalmente apareceu mais uma vez. Eu pensei que aquela escória ficaria nos esgotos tremendo para sempre. Claude murmurou. Mas foi você que insistiu que ele estava vivo e continuou aumentando a recompensa porque acreditava firmemente que ele reapareceria. Claro. Ninguém o conhece melhor do que eu. Giuseppe olhou para sua mão de metal que tinha sido completamente fornecida pela Truth Union. Um grito metálico estridente ecoou enquanto seus dedos formavam um punho. Ele havia perdido o braço direito na batalha 2 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, ele havia destruído pelo menos metade do corpo de Wilde. Muitas pessoas achavam que Wilde já estava morto, mas Giuseppe teve uma premonição de que esse sujeito definitivamente voltaria. Eu nunca imaginei que ele estaria em Orzin. O lugar mais perigoso é o mais seguro, hein? Parece que ele fez progresso. Espero que agora ele tenha mais do que apenas água naquele cérebro do tamanho de uma noz. O que ele está fazendo na 23ª Avenida? José perguntou enquanto pressionava as mãos contra a mesa. Claude respondeu imediatamente. De acordo com o relato, ele entrou em uma livraria de aparência comum e ficou lá por mais de 1 hora, como se estivesse comprando ou pegando emprestado alguns livros. Um mago negro que ganha poder com a linguagem comprando livros. Absurdo. Certamente há algo errado com aquela livraria. Você investigou? Já fiz isso. Esta livraria está listada na Câmara de Comércio de Ash e está em operação há 3 anos. Embora tenha poucos clientes e negócios, a loja tem uma reputação favorável e o dono ser um forasteiro é a única anomalia. Inicialmente, suspeitamos que isso poderia ser um esconderijo para magos negros, mas não temos muita certeza agora. Do que você não tem certeza? Com um leve grau de dificuldade, Claude respondeu, a Câmara de Comércio de Ash pertence aos druidas, crentes da natureza e das florestas. É altamente improvável que eles se associem a magos negros. Os druidas podem apresentar um relatório à Torre do Rito Secreto se procedermos de forma imprudente e prejudicarmos a reputação da Câmara de Comércio de Ash. Giuseppe bateu a palma da mão na mesa. Esse bando de merde. Comedores de vegetais encrenqueiros. Druidas não são vegetarianos. Tanto faz. Porra. Qualquer um pode ser cúmplice da escuridão e a missão de nós, cavaleiros, é eliminar a escuridão. Você acha que Wilde passou 1 hora inteira dentro da livraria conversando, lendo e tomando chá? Giuseppe fez um discurso furioso. Meu amado discípulo Claude, você realmente acha que um mago negro diabólico cheio de esquemas e tramando vingança ativamente estaria dentro de uma livraria comum, lendo? Eu realmente vou calçar esse par de botas de ponta pontuda e chutar sua bunda violentamente, se é isso que você realmente pensa. Claude foi submetido a essa torrente de abusos e não ousou retrucar. Tudo o que ele pôde fazer foi dizer ironicamente, mas, professor, a Câmara de Comércio de Ash fornece ao nosso ramo de inteligência 40% de suas despesas. O rosto de Giuseppe enrijeceu e ele respirou fundo 2 vezes. Então, ele caminhou para a frente de sua mesa, colocando uma gravata e um casaco. Seu corpo enorme, juntamente com essas roupas, poderia ser apropriadamente descrito como um mafioso de estilo western. Tanto faz, vou dar uma passada na 23rd Avenue para ver pessoalmente que lugar horrível é esse, rosnou Giuseppe. Sim, professor. Cláudia abaixou a cabeça e abriu a porta. Giuseppe saiu pela porta e foi em direção aos elevadores. As pessoas que passavam pelas passarelas internas na Secret Hit Tower cumprimentavam Giuseppe quando o viam. Boa tarde, chefe cavaleiro. Cavaleiro radiante, senhor. Chefe de seção. Como vai você? Abrão José.
um dos 10 Radiant Knights da Secret Tower. Ou melhor, ex-Radiant Knight. A batalha em Hills feriu gravemente Wilde, que foi forçado a se esconder. Giuseppe também sofreu grandes danos no corpo e no espírito, entrando em um estado de semi-aposentadoria e transferindo-se para o trabalho de inteligência na Secret Tower. Apenas Giuseppe apertou um botão no elevador central e ele começou a descer lentamente. Secret Tower era uma torre com mais de 300 metros de altura. Distritos de escritórios e caminhos apinhados como favos de mel formavam uma configuração enorme e apertada. Ramo de inteligência, ramo de treinamento, ramo de combate, ramo de logística. Desde os tempos antigos, cavaleiros que possuíam poderes elementais se esforçavam para purificar o mundo do mal. 49 grandes elevadores no centro subiam e desciam o tempo todo, carregando o peso de milhares de trabalhadores todos os dias. Deixe-me descobrir que tipo de ser sagrado você é. Linji. Giuseppe murmurou enquanto enfiava o relatório no bolso enquanto as portas do elevador se abriam lentamente. De repente, ele cobriu os olhos. Droga, as alucinações voltaram. Noite de Mongols capítulo 9, Caçadores nunca voltam atrás. Respirando fundo, Giuseppe cambaleou enquanto se segurava na parede para se apoiar e finalmente se recompôs graças ao vento frio e à chuva que o atingiam. Caminhos nas áreas ao redor já estavam inundados e não havia mais ninguém por perto. Avisos contínuos de tempestade já haviam resultado na evacuação de 1/10 das pessoas comuns da cidade de Norzim para áreas seguras. A 23 RD Avenue provavelmente teria se tornado uma rua vazia e isso se deveu em parte às operações secretas e à direção da Secret Tower. Tudo porque esses caçadores tolos trouxeram um espelho mágico para a cidade Norzim. Agora eles tinham um conflito interno. O espelho mágico estava perdido e isso deixou os cidadãos Norzim inquietos. Talvez num futuro próximo, uma besta onírica desconhecida possa surgir de uma fenda do reino dos sonhos, trazendo consigo sangue e fogo. A dor latejante na cabeça de Giuseppe diminuiu gradualmente e os sussurros em seus ouvidos cessaram. Giuseppe olhou para suas mãos e fez uma careta. Além de perder o braço e os muitos ferimentos internos que sofreu, havia um motivo mais importante para a aposentadoria de Giuseppe dos Cavaleiros Radiantes. Ele era o portador da espada demoníaca, Candela. Devido à loucura e morte de seu primeiro dono, essa estranha espada antiga tinha uma maldição para deixar as pessoas loucas. Apenas um cavaleiro forte e íntegro com espírito e vontade perfeitos poderia dominar essa maldição. No passado, Giuseppe tinha sido um cavaleiro tão poderoso. Mas agora, privado de idade e uma deficiência, ele havia perdido esse direito. Com o próximo sucessor de Candela ainda ser encontrado, Giuseppe só podia continuar sofrendo a reação dessa espada demoníaca. No fim da noite, Giuseppe sempre via sombras enormes flutuando pela cidade e ouvia os murmúrios enlouquecidos de Candela. Essas visões tinham se intensificado recentemente, deixando Giuseppe muito torturado. Diante de uma igreja alta e abandonada estava Gizzy Shio, bengala na mão. Seu blusão preto balançava furiosamente ao vento enquanto ela olhava para as chamas crescentes através das janelas redondas de vidro da igreja. Gritos e gritos angustiados vinham de dentro enquanto janelas de vidro eram quebradas em sucessão. O éter flutuava caoticamente nessa cena sangrenta. Cacos de vidro brilhantes, misturados com entranhas e sangue fresco, foram pulverizados como videiras nas paredes da igreja. Cadáveres foram empilhados em montes, carbonizando-se rapidamente e virando cinzas. Atrás de Gizzy Shio estavam seus subordinados mais leais até agora. Kai, Marcus e Ruen. Como a segunda líder do grupo de caçadores lobos brancos, os subordinados de Gizzy Shio eram mais numerosos do que esses três originalmente. No entanto, ela havia sofrido essa traição imperdoável e, além dos três que se renderam, os restantes já haviam se tornado cadáveres. Em seu estado larval, antes de se desenvolver, o espelho óvulo mágico possui a capacidade de enganar uma pessoa, plantando pensamentos hediondos de cobiça. Desde o momento em que a primeira pessoa com julgamento nublado apareceu, a situação se tornou irreversível. Agora, a parada de chuva de Norzim se tornou o campo de batalha dos caçadores. Kai e Marcus já eram seus subordinados, assim como seguidores de seu pai.
A consciência deles já estava vinculada pelo sigilo do mago branco de sua família, permitindo assim que eles mantivessem sua clareza mental contra a erosão do Magical Mirror. Por outro lado, Huen havia se rendido recentemente e se permitiu ser marcado com o sigilo voluntariamente. No grupo de caçadores lobos brancos, ele havia sido um subordinado do primeiro líder, Eris. Sua razão para se render era simples. Ele havia testemunhado os métodos implacáveis, a vingança obstinada e a pilha de cadáveres no rastro do estado de mutação bestial de Jizishio. Senhorita, já verificamos que o espelho óvulo mágico está nas mãos de Eris. Ele já se transformou em um maníaco perturbado e realizou um massacre dentro do grupo de caçadores após tomar o espelho, Cain disse suavemente. Com o apelido de Black Rose, Cain era uma mulher alta e esbelta com belas feições. Sua figura era acentuada por uma blusa feminina, calças justas e botas de cano alto. Junto com a fileira de acessórios em seu lóbulo da orelha e um gloss preto espesso, ela parecia uma adolescente comum e elegante. No entanto, a espada dente de serra em sua mão, ainda brilhando com sangue, implorou para discordar. Ela era uma caçadora que caçava bestas de sonho e também uma assassina de sangue frio. Ela examinou a capela com um olhar preocupado. Eris uniu forças com o terceiro líder Kaji. Temo que não tenhamos força suficiente que esse ataque possa terminar em fracasso. Marcus assentiu e entrou na conversa. Eris é forte. Ele é o mais próximo do nível Pandemonium entre nós, lobos brancos. Kaji é um pouco mais fraco, mas quase metade dos caçadores da organização foram treinados por ele. Mesmo que muitas pessoas tenham pensado em desertar por causa da insanidade de Eris, ainda há muitos que os seguem. Nossas chances de vitória são pequenas. Huen olhou Jizishio com medo antes de dar um sorriso lisonjeiro. Embora líder. Não, a facção de Eris é poderosa. Nosso chefe também não é ruim. Ele está apenas perto do nível Pandemonium, mas nosso chefe é genuíno. Enquanto a mutação bestial for usada, até Eris e Kaji cairiam pela lâmina dela. Embora Huen não soubesse realmente em que posição Jizishio estava, puxar saco ainda era uma obrigação. Ele não sabia como um caçador conseguia manter a racionalidade com um nível tão alto de mutação de besta, mas força ainda era força. Ele tinha que admitir que era um oportunista que estava do lado de quem era mais forte. Esse era o jeito do mundo. Claro, seria ainda melhor se um dia ele pudesse obter o método de controlar o sangue sórdido. Colheita. Jizishio sacudiu sua bengala, revelando uma lâmina afiada. Caçadores nunca recuam. Venha, vamos entrar. Esta será a batalha final. Esta igreja abandonada foi construída pela Igreja da Pestilência. A Igreja da Pestilência já foi a fé mais importante em Azir, mas conforme a União da Verdade cresceu rapidamente e usurpou sua posição, muitas de suas capelas foram abandonadas. A batalha na igreja estava chegando ao fim e os restos mortais dos caçadores estavam espalhados por todo lugar. Jizishio se livrou da última pessoa que obstruía e entrou no salão principal. Abaixo dos beirados da capela, iluminada pela luz que brilhava através dos 7 vitrais coloridos, estava o terceiro líder dos lobos brancos, Kaji. Ele era um homem alto, vestido com vestes pretas de clérigo e tinha uma longa foice amarrada às costas. Sua cabeça estava abaixada, como se estivesse rezando. A água da chuva pingava pelo teto há muito negligenciado, cobrindo o chão de poças. Onde está Eris? Marcus perguntou. Gaki. A cabeça de Kaji se moveu levemente e ela produziu um som crepitante. Algo está errado. Os olhos de Jizishio se estreitaram enquanto ela corria para frente e dava um empurrão no ombro do homem. A cabeça de Kaji se inclinou para trás, revelando seu rosto contorcido de dor e um enorme corte no pescoço pingando sangue. Todos os outros engasgaram. Aquela foice enorme não estava amarrada em suas costas, mas tinha atravessado seu corpo, pregando nas tábuas do assoalho. Injeção. Rápido. Jizishio gritou. Sim. Marcus rapidamente entregou uma injeção de sangue sórdido. Jizishio agarrou-a, então a esfaqueou no coração de Kaji e injetou tudo. A grande quantidade de sangue sórdido fez efeito imediatamente quando o ferimento no pescoço de Kaji começou a se contorcer e encolher. Ao mesmo tempo, seus globos oculares giraram descontroladamente antes de finalmente se transformarem em pupilas bestiais. Urgurg. Kaji gritou de dor enquanto dentes e unhas cresciam e cabelos brotavam rapidamente por todo seu corpo. Responda-me. Onde está Eris?
Ele foi embora com o espelho mágico do óvulo. Jizixiu olhou fixamente em seus olhos e gritou. Apenas Kage sentiu e então jogou a cabeça para trás, rugindo de tanto rir. Ele descerá. Seus olhos então se afrouxaram e ficaram imóveis. Os pelos grossos que haviam saído do seu coração voltaram para dentro, levando consigo os últimos vestígios de sua vida. Droga! Jizixiu deu um soco na parede, olhando para o salão principal desorganizado. Senhorita, que tal ir ver o Sr. Ayude? Ele pode não rejeitar fornecer ajuda, já que é sustentado pela família, sugeriu Marcus. Não precisa. Vocês continuem a busca. Jizixiu respirou fundo e longamente. Ruen, venha comigo. Ruen ficou um pouco surpreso e perguntou apreensivamente. Para onde? Para onde? 23ª Avenida. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.